Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, terminaremos o livro do profeta Ageu no capítulo 2 e daremos início às leituras do livro da Bíblia no livro do profeta Zacarias nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Ageu 2. O esplendor do novo templo. No segundo ano do reinado de Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir por intermédio do profeta Ageu nestes termos. Fala ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? E em que estado a vedes agora? Tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor, coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor, mãos à obra. Eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. Segundo o pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, meu espírito habitará convosco, não temais. Porque isto diz o Senhor dos Exércitos: ainda um pouco de tempo, e abalarei céu e terra, mares e continentes. Sacudirei todas as nações, afluirão riquezas de todos os povos e encherei de minha glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Promessa de bênçãos. Sim, farei reinar a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. No segundo ano do reinado de Dario, no 24º dia do 9º mês, a palavra do Senhor fez-se ouvir pelo ministério do profeta Ageu nestes termos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: propõe aos sacerdotes esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla da sua veste carne consagrada. Se ela tocasse com esta veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver. Então Ageu retomou a palavra e disse: assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, oráculo do Senhor. Prestai toda a atenção, pois, a partir de hoje e para sempre, antes que se começasse a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, que vos acontecia? Um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grãos, não dava mais que 10. Mandei ferrugem, mangra e saraiva para destruir o trabalho de vossas mãos, e não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Prestai toda a atenção no que vai acontecer a partir deste dia, a partir do 24º dia do 9º mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamento da casa do Senhor, prestai toda a atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romanceira e a oliveira continuam improdutivas, porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. As promessas para Zorobabel. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, nestes termos. Vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e dize-lhe: abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete, porque é a ti que escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. Zacarias 1. Chamado ao arrependimento. No 8º mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos.
O Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Dize a este povo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. Onde estão vossos pais? Podem porventura os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados junto de vossos pais? Por isso vossos pais caíram em si mesmos e, confusos, confessaram: o Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas obras. A visão dos cavalos. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sabate, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, nestes termos. Tive uma visão durante a noite. Percebi, entre as murtas do fundo do vale, um homem montado num cavalo vermelho, e atrás dele estavam cavalos russos, alazões e brancos. Eu perguntei: meu senhor, que cavalos são estes? E o anjo porta-voz respondeu-me: vou explicar-te. O homem que se encontrava entre as murtas respondeu: estes são os mensageiros que o Senhor mandou para percorrer a terra. Então os cavaleiros disseram ao anjo do Senhor que permanecia entre as murtas: acabamos de percorrer toda a terra, e vimos que toda a terra está em tranquilidade e descanso. O anjo do Senhor disse: Senhor dos Exércitos, até quando ficareis insensível à sorte de Jerusalém e das cidades de Judá? Já faz 70 anos que estáis irritado contra elas. O Senhor respondeu ao anjo que me falava, e disse-lhe boas palavras, cheias de consolação. E o anjo disse-me: proclama o seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, estou animado de ardente amor por Jerusalém e por Sião. Eu só estava ligeiramente agastado contra Israel, mas estas nações ultrapassaram a medida. Por isso, eis o que diz o Senhor: volto novamente para Jerusalém cheio de compaixão. Farás a proclamação seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, minhas cidades terão de novo muitas riquezas. Zacarias 2. O homem com a corda de medir. Levantando os olhos, vi 4 cornos. E perguntei ao porta-voz: meu senhor, que cornos são estes? Ele respondeu-me: estes são os cornos que dispersaram Jerusalém e Judá. O Senhor mostrou-me então 4 ferreiros. Eu perguntei: esses, que vêm fazer? Os cornos, respondeu-me ele, haviam dispersado Judá de tal forma que ninguém mais ousava levantar a cabeça. Levantando os olhos, olhei e vi um homem que tinha na mão um cordel de agrimensor. Perguntei-lhe: aonde vais? A Jerusalém, respondeu ele, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. O anjo porta-voz conservava-se imóvel, quando veio ao seu encontro outro anjo que lhe disse: corre, fala a este jovem, dizia-lhe: Jerusalém vai ficar sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá no meio dela. Eu mesmo, oráculo do Senhor, serei para ela um muro de fogo que a cercará. Fugi para longe da terra do norte, porque eis que vos espalho pelos 4 ventos do céu, oráculo do Senhor. Salva-te, filha de Sião, tu que agora habitas na cidade de Babel. Porque isto declara o Senhor dos Exércitos, que me enviou, depois da provação, contra as nações que vos despojaram: quem vos toca, toca a menina dos meus olhos. Eis que vou levantar a minha mão contra essas nações, e elas serão a presa de seus escravos, assim sabereis que fui enviado pelo Senhor dos Exércitos. Solta gritos de alegria, regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti, oráculo do Senhor. Naquele dia se achegarão muitas nações ao Senhor,
e se tornarão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que fui enviado a ti pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor possuirá Judá como seu domínio, e Jerusalém será de novo sua cidade escolhida. Toda criatura esteja em silêncio diante do Senhor, ei-lo que surge de sua santa morada. Zacarias 3. Vestes limpas para o sumo sacerdote. O Senhor mostrou-me o sumo sacerdote Josué, de pé diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse a Satã: O Senhor te confunda, Satã. Confunda-te o Senhor que escolheu Jerusalém. Josué, não é porventura um tição escapado ao incêndio? Josué, vestido com roupas sujas, estava de pé diante do anjo do Senhor. O Senhor falou àqueles que estavam à volta dele, dizendo: Tirai-lhe essas roupas sujas. Depois disse a Josué: Eis que tirei de ti a tua imundície e te revesti de roupa de festa. E acrescentou: Ponde-lhe na cabeça uma tiara limpa. Eles puseram-lhe na cabeça uma tiara limpa e fizeram-no mudar de vestes em presença do anjo do Senhor. Em seguida, o anjo do Senhor declarou a Josué: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e fores fiel no meu serviço, governarás a minha casa, guardarás os meus átrios e dar-te-ei lugar entre estes que estão aqui diante de mim. Ouve, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus colegas que se sentam diante de ti, porque são pessoas de presságio, porque eis que farei vir o meu servo Germem. Eis a pedra que pus diante de Josué. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, convidareis uns aos outros para debaixo de sua vinha e de sua figueira. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Zacarias, nos capítulos 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.